E para ajudar-nos a entender um pouco como é que vai ser, ou seja, o impacto desta pandemia na economia nacional e como é que o governo está a pensar a retoma deste setor, sobretudo a nível do turismo, que é importante para o crescimento económico do país, e outros aspectos também da economia cabo-verdiana. Tenho comigo em direto via Skype o Ministro das Finanças e Vice-Primeiro-Ministro, Olavo Correia. Muito boa noite. Muito boa noite e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a nós pela disponibilidade de poder estar aqui conosco neste Jornal de Domingo. Sr. Ministro, começaríamos com a situação das empresas que aderiram ao layoff. Este sistema de layoff, até quando vai durar e quais os critérios que são utilizados nas escolhas, já que nem todas as empresas podem aderir ao sistema? Muito boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a todos os telespectadores e permita-me desejar a todos, nesta fase difícil da luta contra esta pandemia, a nossa solidariedade, mas, sobretudo, quero transmitir aqui um sinal de muita confiança em como juntos seremos capazes de fazer face a esta pandemia. Os custos para a economia são elevadíssimos e serão elevadíssimos, como é evidente, e para as empresas. E a obrigação do Estado de Cabo Verde, nesta fase mais crítica da pandemia, fazer duas coisas fundamentais. Em primeiro lugar, proteger as vidas humanas. Para além da economia e, em primeiro lugar, está a vida humana e estão as vidas humanas. E a nossa preocupação maior tem a ver com a proteção das vidas humanas. Ao mesmo tempo, temos de proteger os rendimentos, a criar as condições para que todos os cabo-verdianos possam sobrevoar esta pandemia com o menor sofrimento possível. Neste enquadramento, o Governo tem tomado um conjunto de medidas, quer de âmbito fiscal, de âmbito monetário, mas também de âmbito creditício, para apoiar todas as empresas cabo-verdianas, permitindo que elas possam também reduzir a propensão para o desemprego e possamos garantir o rendimento a todos os cabo-verdianos. Neste momento temos, só de pedido de layoff, cerca de mais de 16 mil contratos de trabalho, dos quais cerca de 5 mil já foram pagos. Nós pensamos que nos próximos dias, durante a próxima semana, nós possamos completar esse quadro, permitindo que todas as empresas que reuniram os requisitos, nomeadamente em termos de impacto sobre a sua faturação, mas também em termos de cumprimento com a Segurança Social e com o Fisco, possam aceder ao layoff. O Estado de Cabo Verde está disponível e está aberto para ajudar as empresas a cumprir com as suas obrigações e para que todos os trabalhadores, tendo o direito, possam ter 70% da sua remuneração bruta, evitando o desemprego. Inicialmente, o Ministro das Finanças tinha dito que as empresas públicas seriam as últimas a aderirem ao sistema do layoff. Esta semana tivemos a denúncia da oposição a reclamar da situação da AS e da AC. O que é que tem o Ministro a dizer sobre isso? Eu volto a reafirmar. Eu peço o compromisso de todos os gestores públicos, porque este não é o momento para termos contas certas. Não é o momento para estarmos a dar valor aos acionistas. Este é o momento para ajudarmos as pessoas a ultrapassarem essa fase difícil. Todos os gestores estão convocados a fazerem tudo, para evitarem o layoff e a fazerem tudo para evitarem o desemprego. E podem contar com todo o apoio do acionista para que assim aconteça. E esta diretiva e esta linha de orientação é uma linha que já foi comunicada a todos os gestores públicos, mas também a todas as entidades de regulação que exercem as suas atividades em Cabo Verde. É óbvio que estamos a passar por um momento difícil. Várias empresas estão a ser confrontadas com redução substancial ao nível da sua faturação. Isso requer, do lado do gestor, no sentido de compromisso para que possamos reduzir os custos de funcionamento ao nível das empresas, como é evidente, evitando que tenhamos de recorrer ao instrumento do layoff, sendo certo que isto pode ser o último recurso, mas antes de lá chegarmos, temos de procurar encontrar outras soluções. Outras alternativas. Disse há momentos que já são 15 mil. Volto a repetir, este não é momento para contas certas, para criar valor aos acionistas. Este é um momento para ajudarmos os cabo-verdianos e cabo-verdianas a ultrapassar essa fase difícil que tem a ver com o combate não só epidemiológico, combate biológico, mas também
com o combate, tem a ver com a proteção dos rendimentos, para que todos possam ter o mínimo para fazerem face a estes desafios. Estamos apenas no início de uma grande luta, de uma grande guerra, que tem dois campos de batalha. Um campo biológico e um campo económico e social. E, portanto, todos nós, políticos e gestores, somos convocados para que possamos dar o máximo de apoio possível a todos os nossos concidadãos nesta fase difícil, mas eu tenho a confiança... Não pensar em dividendos, mas sim em sobrevivência. O Ministro disse há momentos que há cerca de 15 mil pedidos de layoff. Não há risco de o sistema e outras medidas sociais adotadas pelo Governo porem em causa a sustentabilidade do INPS? Não, eu penso que não. Eu quero deixar aqui uma mensagem de muita confiança. Nós sabemos que o momento é difícil. Estamos apenas no início de uma grande maratona. É preciso muito equilíbrio nas decisões, é preciso muito bom senso, mas nós temos as condições, do ponto de vista do Governo, tendo em conta também as parcerias internacionais que temos à nossa disposição, para irmos vencendo os desafios, porque nenhum país esteve preparado para esta pandemia, nem está preparado para esta pandemia. Nós temos que ir criando as condições. O Governo de Cabo Verde está a trabalhar e nós temos recursos mobilizados e recursos por mobilizar, para que possamos investir na saúde pública, investir nessa fase mais urgente do combate à pandemia, mas também criar as condições para que possamos ser instrumentos de apoio às empresas cabo-verdianas. Eu quero aqui deixar uma nota a todas as empresas cabo-verdianas. Eu sei que nesta fase estamos a lutar para evitarmos a falência das empresas, mas haverá uma fase seguinte, que será uma fase de readaptação e de recuperação das empresas. O Governo está a trabalhar numa segunda geração de medidas económicas e financeiras para apoiarmos as empresas que estiverem em condições de ultrapassar essa fase mais difícil e de continuarem a sua fase de expansão e de recuperação. Mas há uma linha vermelha que nós não podemos ultrapassar, porque os princípios, os valores são bons em qualquer momento. O princípio do cumprimento das obrigações, com o fisco, com a segurança social, mas também o princípio que nós temos de cumprir com os prazos, com os contratos e com as leis, é um princípio que não pode ser violado em qualquer altura. E, portanto, esta semana, Sr. Ministro, assistimos a alguma confusão de alguns setores que reivindicavam um subsídio ou um rendimento por parte do INPS. Esta pandemia poderá ser um impulso para a formalização da economia que o Ministro tanto tem apelado? Porque vemos agora que com esta crise, quem não está inscrito no INPS, por exemplo, fica numa situação ainda mais vulnerável. Eu vou dar apenas um exemplo. Imagina uma empresa cabo-verdiana que durante anos não tem pago impostos ao Estado. Está numa situação de incumprimento crónico. Não pagou ao Estado nos últimos anos. Acontece uma crise e a empresa pede um cheque ao Estado cabo-verdiano, mas o Estado cabo-verdiano tem recursos dos contribuintes cabo-verdianos. Portanto, ele não tem esse direito de, neste momento, estar a pedir que o Estado lhe socorra com meios em relação ao qual ele não contribuiu durante anos. Portanto, é normal que nós tenhamos esse sentido de cumprimento, mas eu queria fazer um apelo a todos nós, cabo-verdianos. Nós temos que apostar na formalização da nossa economia. Nós temos que apostar no cumprimento das nossas obrigações para com o fisco e para com a segurança social. Por forma que, quando o Estado tiver de intervir, o Estado tenha os recursos e os meios para poder intervir. A formalização vai ser um caminho necessário para que possamos ter uma economia cada vez mais competitiva, mas também com normas de qualidade e de segurança, que serão normas essenciais para que o país e a economia possam fazer a transição para o período pós-pandemia. O estudo sobre o impacto da Covid nas atividades das empresas, que a Associação das Mulheres Empresárias e a Afrosondagem apresentaram esta semana, diz que 6 em cada 10 empresas suspenderam atividades e mais de metade não sabe quando vai retomar. Qual é a abertura do Governo para absorver as recomendações deste estudo? Uma das quais, por exemplo, seria reduzir para 50% os impostos que as empresas pagam e a fundo perdido. As empresas hoje não pagam impostos. Portanto, eu acho que é prematuro estamos a falar hoje de pagamento de impostos. Há uma moratória até o final do ano em relação ao pagamento de impostos. Mas aquilo que importa neste momento é, garantir a sobrevivência das empresas.
aquelas empresas que merecerem, de facto, o suporte do Estado cabo-verdiano e do sistema financeiro cabo-verdiano. Eu quero aqui destacar como nós temos todos os meios à disposição. Temos mais de 400 milhões de euros que o Banco Central criou de linha de financiamento para o sistema financeiro. Temos 4 milhões de contos de linhas de financiamento para o setor empresarial privado cabo-verdiano. E nós podemos duplicar esse montante caso isso vier a ser necessário. Quero aqui dizer como, neste momento, nós temos sob pedido cerca de 3,6 milhões de contos de financiamento para as empresas cabo-verdianas. E os bancos estão, nesse momento, a tramitar todo o processo de aprovação. E nós temos condições para duplicarmos esse valor para que possamos salvar as empresas cabo-verdianas nessa fase. E depois nós estamos a trabalhar num grupo de medidas de recuperação e de transição, porque a economia não será igual em relação àquilo que temos vindo a observar até agora. E nós temos que ter instrumentos para ajudarmos as empresas a fazerem a transição. E as empresas cabo-verdianas podem contar com todo o suporte do governo cabo-verdiano, no sentido de terem todos os instrumentos para fazer essa transição. Porque, reparem, sem empresas não há empregos, sem empresas não há rendimentos, sem empresas não há economia. É a obrigação do Estado tudo fazer, para salvar as empresas que merecerem ser salvas, e 2, para apoiar as empresas no processo de recuperação e de transição para o período pós-pandemia. E nós temos a confiança em como temos as condições institucionais, temos o mundo à nossa disposição, temos parceiros internacionais disponíveis para nos ajudar e estamos a trabalhar num pacote global e consistente para o período pós-pandemia. Eu estou muito otimista, não obstante a dimensão do desafio, não obstante os custos elevadíssimos que todos nós teremos de suportar em relação a esta pandemia, porque há um custo a ser suportado por todos, mas este não é momento para falarmos dos custos. No momento próprio falaremos sobre os custos, mas seremos todos nós a pagar estes custos, mas teremos condições para pagá-lo e teremos condições para que possamos projetar Cabo Verde para o período pós-pandemia. Será diferente e nós temos que reaprender, temos que reinventar, temos que reformar e temos que recriar a economia cabo-verdiana e as empresas cabo-verdianas. Este é um desafio que se coloca não só ao Estado, em relação à sua forma de atuar para apoiar as empresas cabo-verdianas, mas também em relação ao próprio setor privado e às empresas privadas cabo-verdianas, que têm de recriar, de reinventar, de reformatar o seu plano de negócio, essa forma de governação, para que possamos continuar a ser uma economia competitiva e retomarmos a dinâmica de crescimento que foi, no fundo, interrompida com a pandemia. O Sr. Ministro fala que o Governo está em condições de apoiar as empresas a retomarem a economia. Com que fundo? Vimos agora, por exemplo, há pouco, o ex-primeiro-ministro a sugerir a criação de um fundo de recuperação no valor de 23 milhões de contos. O Governo dispõe deste montante para ajudar as empresas a reerguerem-se? Não, repara, em primeiro lugar, acho que é prematuro falar de montantes. Portanto, ninguém sabe. Nós estamos ainda numa fase inicial desta maratona. O Governo já fez as contas de quanto está a custar a economia cada dia de quarentena ou de estado de emergência? O que nós sabemos hoje é que nada sabemos sobre o impacto global desta pandemia sobre a economia cabo-verdiana e sobre as economias mundiais. Isso não é apenas uma questão de Cabo Verde, é uma questão do mundo. Em segundo lugar, não é possível fazer e constituir um fundo com medidas fiscais. Isto é uma não solução, não existe. Portanto, neste momento, nos próximos anos, o que vamos ter é menos impostos. Portanto, não será possível constituir um fundo de 200 milhões ou 300 ou 500 com medidas fiscais. Não. Eu quero garantir aos cabo-verdianos em como todas as medidas que temos de tomar e todos os recursos que iremos precisar para investir na saúde e na saúde pública, o Estado hoje tem as condições para o efeito. Não precisamos de nenhum fundo para garantirmos que os recursos que precisamos para investirmos na saúde e para protegermos os rendimentos das pessoas possam ser constituídos. Temos os recursos disponíveis hoje. E o mundo também coloca esses recursos à nossa disposição. Aquilo que importa. Mas sabemos que em tempos de pandemia, com o mundo inteiro a sofrer desta problemática, as ajudas vão escassear, com certeza. Não, por isso que nós temos que ser criativos e temos soluções endógenas e soluções que passam por alteração completa do status quo. No fundo, temos 3 linhas que são fundamentais. O problema que se põe não tem a ver com fundos, porque nem sequer sabemos
qual é a dimensão do fundo que iremos precisar para o pós-pandemia. É prematuro, estamos a falar de montante. Isso é um palpite, é chutar um valor. Aquilo que se coloca hoje é, em primeiro lugar, saber qual é a dimensão do custo desta pandemia para a economia cabo-verdiana. Ninguém, nesse momento, pode fazer uma afirmação certeira sobre a dimensão do custo para a economia cabo-verdiana. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, qual é o volume de investimento que precisaremos para colocarmos Cabo Verde numa posição de ser uma economia competitiva no período pós-pandemia. Temos de investir na energia, na água, no saneamento e na habitação social, temos de investir na saúde e na saúde pública, temos de investir no digital, temos de investir no capital humano, nas políticas de inclusão social, mas também na promoção empresarial e no desenvolvimento do setor privado. E nós temos que olhar para a dimensão da dívida pública cabo-verdiana. Porquê? Porque aquilo que temos de mobilizar hoje para fazermos face à pandemia tem de ser à custa do aumento da dívida externa cabo-verdiana. E, portanto, nós, tendo em conta o estado atual da dívida e o aumento que nós temos necessariamente de incorporar na dívida pública cabo-verdiana, os investimentos que queremos fazer no futuro irão, no fundo, criar restrições do ponto de vista do aumento adicional da dívida. Então, a agenda que nós temos de colocar sobre a mesa é a agenda do cordão da dívida externa cabo-verdiana. Nós estamos a trabalhar de forma discreta ao nível do governo e, no momento próprio, apresentaremos uma agenda. Já há algum sinal nesse sentido, perdão, da dívida? Já se começa a falar nessa matéria. Em primeiro lugar, a moratória em relação ao pagamento de juros e capital nos próximos 6 meses, que será já muito importante, e depois teremos de colocar sobre a mesa a questão do perdão da dívida. Estamos a falar de um montante de 1,7 mil milhões de euros. E, se nós conseguirmos esta margem de manobra, teremos condições para investirmos na saúde pública, na energia, na água, no saneamento, na agricultura, no digital, na inclusão social, na promoção do setor privado, na conectividade, continuando a fazer de Cabo Verde um país cada vez mais útil no mundo. Eu penso que nós teremos um custo importante a suportar com esta pandemia, mas seguramente que sairemos no final disto como uma nação mais forte, mais comprometida e mais preparada para os desafios do futuro. Sobre isto, como é que está a pensar a retoma do setor do turismo, por exemplo? As fronteiras vão ficar fechadas, não se sabe até quando. Sabemos que o turismo é um dos principais contribuintes para o PIB nacional. Como é que se está a pensar a retoma neste setor? Repare, em primeiro lugar, temos que apostar no turismo interno. As ilhas sem casos, mobilizando os transportes aéreos e marítimos, criando parcerias com operadores turísticos nacionais e apostando fortemente na promoção do turismo interno. E depois nós temos que olhar hoje para aquilo que é mudança substancial em relação ao futuro. Eu vou dar apenas um conceito que irá mudar a nossa perspectiva em relação ao futuro. É o conceito da segurança total. Segurança sanitária, segurança física, segurança alimentar, segurança social, segurança ao nível ambiental e segurança do ponto de vista macroeconómico. Este conceito será fundamental para que possamos desenvolver Cabo Verde enquanto um destino turístico do futuro. E nós temos que tomar medidas adicionais do ponto de vista da segurança e estamos a trabalhar num pacote. E o Sr. Ministro do Turismo está a liderar este programa para que possamos, tendo em conta aquilo que vai acontecer no mundo, para que possamos, até o final do ano, início do próximo ano, iniciar o processo de reabertura gradual do turismo cabo-verdiano em relação ao mundo, com as medidas todas que teremos de tomar do ponto de vista da segurança e da segurança sanitária. Isto dependendo da evolução da pandemia a nível nacional e internacional. Nós temos que estar atentos em relação àquilo que vai acontecer no mundo, mas esperemos que a vacina possa ser descoberta rapidamente e que possamos ter a cura, mas até lá nós somos obrigados a aprendermos a viver e a conviver com o vírus, com as medidas de segurança, com o distanciamento social, utilizando máscaras, utilizando mecanismos e dispositivos de proteção individual, mas nós temos que começar a aprender a viver e a conviver com o vírus. Quando o Ministro diz isso, pressupõe-se que já não vai mais haver prolongamento de estados de emergência? Não, esta competência não é minha, mas aquilo que nós temos de dizer a todos os cabo-verdianos é que nós estamos perante um vírus em relação ao qual ninguém conhece nem a causa, nem as causas, nem a cura e nem temos a vacina. E nem sabemos quando vamos ter a vacina. Portanto, nós somos, no fundo, convocados e intimados a aprender a conviver com o vírus. Caso contrário, se viemos a esperar até que a vacina fosse descoberta, não é? Teremos praticamente uma economia e um país completamente destruído. Nós temos de tomar medidas de segurança,
aprender a conviver com o vírus, assim como todos os países do mundo estão a fazer, reabrindo a economia gradualmente, com as medidas, as cautelas todas, do ponto de vista da saúde pública, investindo na saúde pública, criando as condições para que todos os cabo-verdianos possam iniciar esse processo de aprendizagem gradativa em relação à convivência com o coronavírus e com esta pandemia. Eu estou convencido como os cabo-verdianos têm sido um povo e uma nação resiliente, capaz de fazer face a todos os desafios. Este é mais um desafio que temos pela frente e juntos saberemos mobilizar todas as energias para vencermos esse desafio e para colocarmos Cabo Verde na senda de desenvolvimento como um país útil, desenvolvido, inclusivo, onde todos nós nos sentimos orgulhosos de pertencermos a esta grande nação que se chama Cabo Verde. Para terminarmos esta conversa, quando é que o Governo vai apresentar ao Parlamento o pedido de orçamento retificativo? Até junho nós estaremos em condições de apresentar o orçamento. Mas repare, Nazaré, aquilo que acontece hoje em todos os países do mundo é que nesse momento os países estão a refletir, estão a pensar, estão a analisar. Porque o que nós sabemos hoje é que nada sabemos. Nós estamos ainda no início de uma grande maratona. Ninguém tem todos os números, todos os dias as posições estão a alterar-se. Nós temos que ter a humildade para irmos alterando os pressupostos, para que possamos ter a noção exata em como estamos num processo de apalpar e de procurar saber o que está a acontecer, o que poderá acontecer amanhã, para que possamos tomar as medidas necessárias para, proteger as vidas humanas, a saúde e a saúde pública, porque a vida humana não tem preço, e aquilo que for necessário mobilizar financeiramente para proteger a vida humana e as vidas humanas, nós, Governo, estamos completamente comprometidos com a proteção das vidas humanas. Isto quer dizer que ainda não há um montante definido deste orçamento? Estamos a ultimá-lo, eu não vou comunicar isso agora, mas já temos um montante definido, no momento próprio esse montante será comunicado, mas aquilo que eu quero deixar aqui é um sinal de confiança dos cabo-verdianos. Aquilo que for necessário mobilizar para protegermos as vidas humanas, para investir na saúde pública, para que possamos garantir um mínimo de rendimento a todos os cabo-verdianos, para que possamos apoiar as empresas cabo-verdianas nesta fase mais crítica da pandemia e na fase de transição. Nós, Governo, estamos comprometidos e altamente mobilizados e altamente engajados na mobilização destes recursos e eu espero que esses recursos não irão faltar. O momento é difícil, temos de ser solidários, todos, temos de pagar uma fatura que será enorme, mas se todos juntos formos solidários, seremos capazes de pagar a fatura e de colocar Cabo Verde na senda da utilidade internacional e como um país desenvolvido e inclusivo, onde todos nos orgulhamos de fazer parte, digamos, desta grande nação que se chama orgulhosamente Cabo Verde. Muito obrigada, Sr. Ministro das Finanças e Vice-Primeiro-Ministro, por estes esclarecimentos prestados aqui ao nosso Jornal de Domingo. Uma boa semana para si. Muito obrigado.